Olá, pessoal, tudo bem? Eu gravei esse vídeo para poder explicar para vocês uma tarefa que eu mandei para vocês no site e eu queria esclarecer alguns pontos. O exercício que eu mandei para casa é relacionado a coesão e coerência. Então, é uma coisa que vocês têm trabalhado desde o sexto ano, não é uma matéria nova. No entanto, é uma matéria que vai ser cobrada até o final do terceiro ano. É uma matéria extremamente importante, essencial para construir um bom texto. Então, eu queria estabelecer aqui nesse vídeo a diferença entre um e outro. O que é coesão, o que é coerência? Por que que os dois sempre vêm juntos na correção de um texto? E por que um sem o outro é muito difícil de existir? Então, vamos lá. Coesão e coerência. A coerência, ela tem a ver com a construção do sentido do texto, tem a ver com a construção do nexo, das reflexões lógicas ao longo da construção textual de vocês. Então, é possível perceber um texto sem nexo, sem coerência, muito mais facilmente na boca, nos textos dos outros. Quando alguém fala que alguma coisa que é muito discrepante, aquilo grita nos nossos ouvidos muito facilmente. Mas quando é a gente que está construindo o texto sem coerência, a gente tem mais dificuldade de perceber, principalmente porque quando a gente é incoerente no texto, é porque faltou elementos de coesão ou porque eu não coloquei todo o meu raciocínio lá impresso nas linhas. Então, a coerência tem mais a ver com o sentido lógico daquilo que está sendo escrito. Enquanto a coesão tem a ver com como vai ser construído esse sentido lógico. Por isso que um é dependente demais do outro. Sem coesão, é muito difícil ter coerência. E sem os elementos de sequenciamento, de encadeamento de ideias, é muito difícil um texto ser bem fluido, fácil de ser lido. Então, deixa eu desmembrar exatamente o que eu estou querendo dizer. A coerência tem a ver com o sentido e a coesão tem a ver com a estrutura. A coerência tem a ver com o que é que eu vou dizer e a coesão com o como eu vou dizer. Quais são as palavras, quais serão as preposições, as conjunções que serão usadas para fazer a ligação entre as palavras. Vamos lá. Na coerência, existem dois tipos a serem analisados. Existe a coerência interna e a coerência externa. Então, vou dar um exemplo aqui da falta de coerência externa. Pensa nessa frase aqui. Hoje no Brasil não existem grandes focos de violência. Esse é um texto, é uma frase que gramaticalmente está escrito correta, no entanto, ela é absolutamente incoerente com a realidade, com a verdade. A gente sabe, através de conversa com amigos, de assistir jornal, de dados do IBGE, de vídeos, que o Brasil ainda tem focos muito grandes de violência. Então, a minha frase, ela está incoerente com a verdade. O Brasil não apresenta graves focos de violência comparados com o quê? Com Game of Thrones? Tá? Comparado com, sei lá, o Apocalipse? Então, a gente não pode dizer que o Brasil não tem graves focos de violência, porque a gente sabe que, na realidade, existe sim, e tem. Então, essa é uma prova, uma evidência de incoerência externa. Agora, vamos pensar aqui numa frase que tem um erro de incoerência interna. Vamos pensar nessa frase aqui, ó. Aquela mulher cometeu muitos erros. É necessário que ela ratifique cada um deles. Parece muito bom. Acontece que a palavra ratificar ela significa repetir, confirmar. Então, essa mulher cometeu muitos erros. É necessário repeti-los? Não. Na verdade, a intenção do autor seria: a mulher cometeu muitos erros. É necessário retificá-los, ou seja, consertá-los. Então, nesse caso, existe uma incoerência interna. A pessoa caiu num erro de gramática, então ela escreveu, por causa que essa é uma palavra parônima, ela escreveu uma palavra achando que tinha outro sentido e acabou se contradizendo, porque quando a gente comete erros, o que a gente evita fazer é repeti-los. Então, aqui são dois exemplos de uma contradição e uma incoerência externa
e interna, ok? Vamos agora para a coesão. A coesão, como eu disse, ela tem duas funções básicas. A primeira é ligar as palavras, ligar as orações, ligar os parágrafos, de forma que o texto todo ele seja fluido. Então, pensa que a palavra texto, ela vem de tecido. Então, se você olhar bem pertinho de um tecido, você vai conseguir perceber que ela é uma trama e que ela é toda ligada, toda costurada, de forma que não tem como separar uma linha da outra. Assim deve ser um tecido. Assim deve ser um texto. Não tem como você separar a introdução do desenvolvimento e da conclusão. Eles não existem de forma separadas. Não é um texto Frankenstein que você pega um monte de dados aleatórios e gruda todos juntos. Se você fizer isso, você vai fazer um texto que pode até ter uma coerência, mas ele não vai ser coeso, porque ele não está sendo ligado de forma adequada. Então, quais são os elementos para você ter um bom texto, um texto coeso? Primeiro, usar bem as preposições. Fazer uso das conjunções. As conjunções adversativas, elas servem para quando existe uma ideia oposta. As conjunções de conclusão, quando você está terminando um texto. As conjunções de adversativa, quando, por exemplo, embora. Então, as preposições, as conjunções, os advérbios, de modo que o seu texto fica todo costuradinho, ele não fica solto. Essa é a primeira função. A segunda é evitar o uso de palavras, evitar o uso de palavras repetidas. Então, a gente, para isso, tem os pronomes oblíquos, os pronomes pessoais. Então, Maria foi ao bar. Maria comprou uma cerveja. Então, Maria foi ao bar, ela comprou uma cerveja. Ou comprou uma cerveja. De modo que eu não repita o mesmo nome, a mesma palavra várias vezes. Quando eu tenho muita repetição, isso demonstra que o escritor do texto ele tem um problema com vocabulário, que ele não sabe explorar a quantidade de léxicos disponíveis, a quantidade de sinônimos, ou mesmo não consegue usar as anáforas, as catáforas, as elipses, ou seja, suprimir a palavra, não colocar porque ela já está subentendida no texto. Então, tentar colocar o máximo de informações possíveis sem que você repita várias vezes a mesma palavra. Isso é um mecanismo de coesão. Existem também ambiguidades quando o texto não está coerente e não está coeso. Então, vamos pensar numa frase que tem problema de ambiguidade. Meus filhos deixaram essa casa suja. Deixa eu perguntar, a casa está suja? Ou quando os meus filhos deixaram a casa, eles estavam sujos? Então, aqui nessa frase existe um problema de ambiguidade, tem duplo sentido. Por quê? Porque essa frase não foi escrita de modo coeso. O jeito que foi escrito foi um modo que proporcionou a ambiguidade, o duplo sentido. Então, essa é uma das consequências quando existe a falta de coesão. Vamos lá, então? Coesão tem a ver com a construção do texto. Coerência tem a ver com o sentido do texto. Coesão com a estrutura. Coerência com a lógica. E quando falta um, muito provavelmente o outro será afetado. Por isso que nas correções sempre um vem junto com o outro. É válido lembrar que a coesão e a coerência é um dos temas, é um dos critérios de correção do Enem e dos outros vestibulares no Brasil, e também extremamente necessário para qualquer tipo de texto, seja ele dissertativo argumentativo, como artigo de opinião, entrevistas, receita de bolo. Então, todos eles precisam de coesão, coerência, organização, bom uso do léxico. Bom, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp, e eu acho que as atividades, elas estão ao seu alcance, não é nada que seja assim impossível. Esse videozinho foi só para relembrar, só para refrescar na memória de vocês coisas que vocês já estudaram, ok? Beijão, até logo, vamos torcer. Tchau!